glória a Deus aí, vamos lá. Deus está neste lugar. Você vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Os que traduziram os rolos, os que compactaram os livros para se tornar esta coletânea de 66 livros, porque este é o total de livros que compõem a Bíblia Sagrada. Eles colocaram títulos sobre alguns salmos, outros textos, e o título que está sobre este capítulo 15, na versão que eu carrego, o título é O Cidadão dos Céus, aquele que vai habitar os céus, que vai morar com o Todo-Poderoso e desfrutar da sua glória pela eternidade. Nós leremos então o Salmo 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais. Quem deste modo procede, não será jamais. Não será jamais. Sente-se, querido, glorificando o nome do Senhor. Salmo escrito por Davi, e podemos dizer que Davi aprendeu uma lição. Infelizmente, as lições que mais entendemos são aquelas na qual passamos por processos, passamos por dores, sentimentos amargosos. Parece que então a lição ela fica mais nítida, fica mais clara. Davi aprendeu que a presença de Deus é algo mais importante do que o ouro e do que a prata. Davi, ele alcançou e anelava ele pela presença do Senhor, mas numa lição, aonde houve uma fatalidade, aonde houve a morte de um homem, ele aprendeu que a presença de Deus não é para qualquer um. A presença de Deus não é para qualquer ser humano, e nem de qualquer maneira entramos na presença do Todo-Poderoso. Através da morte de um homem chamado Uzá, Davi aprende, porque havia no coração de Davi o desejo de resgatar, de trazer para Jerusalém a arca, e Davi havia preparado tudo no Monte Sião. Então ele colocou ali, construiu um tabernáculo, construiu um lugar onde esta arca ficaria, mas
na alegria, na euforia, ele não prestou atenção em algumas lições. E quando ele trouxe a arca, no meio do caminho, Uzá foi tentar guardar a arca, porque os bois haviam tropeçado em um buraco e a arca estava caída daquele carro. E quando Uzá põe a mão na arca, ele é fulminado pela glória de Deus. Isso faz com que Davi pare, e por 3 meses Davi foi buscar entender o porquê deste acidente, desta fatalidade. Então creio que após esses 3 meses, ele escrevera o capítulo 15 de Salmos, porque ele também se lembrou dos filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú, que em um momento em que foram oferecer a Deus sacrifício por fogo no altar, diz a palavra que esses entraram de maneira irregular, e quando ofereceram fogo, Deus viu que era fogo estranho, e Deus não recebe fogo estranho. Então o fogo de Deus consumiu os 2 filhos de Arão, porque havia uma determinação. Eles, por serem sacerdotes, não podiam, antes de entrar na presença do Todo-Poderoso, ter bebido vinho ou bebida forte. Talvez essas sejam as causas pelo qual Deus viu que aquele fogo era fogo estranho. É como alguém que quer adorar a Deus, alguém que quer louvar ao Senhor, mas ele conhece a palavra, mas não pratica. Este louvor, essa adoração na presença de Deus, se torna fogo estranho. Talvez nós aqui recebemos de um levita uma canção, uma música, uma melodia, mas Deus sabe o que é fogo puro e o que é fogo estranho. Então este temor veio no coração de Davi. Então ele inicia este salmo com 2 questões. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, e quem morará no teu santo monte? Ele parou para meditar, porque havia ele aprendido a lição, olhado para trás, observado o fogo estranho que ofereceram, a forma, ainda que com toda a boa vontade de trazer a arca, mas a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida, obedecida. Não adianta apenas sermos ouvintes da palavra, mas precisamos ser o quê? Praticantes da palavra. Davi então meditando: Senhor, quem? Então eu percebo neste capítulo, eu percebo neste texto escrito por Davi, que havia um desejo no coração dele, uma ânsia pela presença, porque ele queria estar naquele lugar, ele queria estar naquele santo monte adorando ao Senhor, ele queria estar naquele lugar entregando o seu sacrifício. E presença de Deus, aprenda isso por favor, presença de Deus não é um lugar onde vez ou outra nós passamos para fazer uma visita. Presença de Deus não é vez ou outra num culto eu sinto, mas presença de Deus é um lugar para habitarmos, estarmos constantemente. Deus quer encher a tua vida com a presença dEle, mas eu não sei se você deseja a presença, habitar, morar no tabernáculo, estar diante do Senhor. Deus não tem promessas apenas de uma casa boa, de um carro bom, de um bom salário para você.
tem uma promessa eterna, porque Deus tem uma morada eterna para você. Então Davi, ele questiona: meu Deus, quem habitará? Porque na tua casa você leva qualquer um. É qualquer um que você conhece. Vamos lá para casa tomar um café. Vamos lá para casa. Vou preparar lá um lugarzinho, você passa a noite lá com a gente, com a minha família. Porque quem é o hospedeiro, este põe questões, este põe os limites. O Senhor é o hospedeiro. Então ele pôs limites, condições para eu e você entrar na presença dele. Porque lá na presença é onde nós conhecemos a glória. É lá na presença do Senhor, meu irmão. Presença é uma coisa, glória é outra. Talvez você sentiu um arrepio, você pode até dizer: eu senti a presença de Deus. Talvez num culto você sentiu a vontade de chorar, você pode até dizer: eu senti a presença de Deus. Talvez você falou em língua estranha, meu irmão, você pode dizer: eu senti a presença de Deus. Mas quando eu estou constantemente na presença do Senhor, ali o Senhor revela a glória dele para mim. Você está entendendo? Deus nessa noite quer revelar a glória dele para você. Deus nessa noite quer revelar a glória dele para a sua família. E o que é isso? Glória, meu irmão, não é arrepio. Glória de Deus não é manifestação nos sentimentos, alegria, choro, não, meu irmão. Glória de Deus traz milagres. Glória de Deus traz os céus e tudo que há na mesa, no banquete de Deus. Deus quer revelar para você a sua glória. Mas eu preciso ter um desejo pela presença. Então observa aqui que não é para qualquer um. Opa! Porque Jesus também disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele, meu irmão. Nem todo aquele que clama, que ora tão bonito, que roda na igreja, que pula na igreja. Meu irmão, o tabernáculo do Senhor não é para qualquer um. Fala para tua irmã, para o teu irmão que sai do teu lado: a presença do Senhor não é para qualquer um, não. Então Jesus falou em Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz o que? A vontade do meu Pai. Os céus, a glória, a presença, a salvação, a vida eterna. Deus pôs condições. Ele é hospedeiro. Davi queria saber: Senhor, quem são os íntimos? Quem são os que te agradam? Quem são estes que o Senhor diz: este é o filho a quem eu me comprazo? Quem é este, Senhor, que tu dizes: este é o meu servo, esta minha serva? Tem gente que não faz questão de ser reconhecido por Deus, por servo, por serva. Eu faço questão, querido. Eu gostaria muito que você fizesse questão de ser chamado por Deus de meu servo, de minha serva, do filho que me compraz, do filho em que tenho prazer, do filho em que eu tenho gozo. Davi queria saber. Isso é muito sério. Então neste texto, Davi traz 9 atributos essenciais para quem quer desfrutar da presença e conhecer da glória de Deus. E aí vem, prepara o lombo, meu irmão,
porque a gente precisa ser tratado pelo Espírito Santo. O que vive com integridade. Integridade. Ser íntegro. Diga assim: ser íntegro é um atributo. Ser íntegro, meu irmão, é um atributo que Deus deseja encontrar no vosso coração. Porque não é crachá de igreja, não é carteirinha de membro, não é credencial de pastor, não é certificado de batismo que lhe dá legalidade para desfrutar da glória de Deus. É preciso ter um coração íntegro. Deus achou no coração de Davi integridade, por isso o livrou dentro da cova dos leões. Deus não vê como vê o homem. Samuel estava vendo estatura, vendo a beleza, vendo o porte atlético e dizendo: este é o rei, este é o rei. Deus falou: não, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Esses atributos estão no coração. Esses atributos estão aqui dentro, estão aí dentro. O homem não vê, mas Deus vê. O homem não sabe, mas Deus sabe. Porque eu posso enganar até minha esposa, mas eu não posso enganar a Deus, porque Deus faz um raio-x de dentro do meu coração. Ser íntegro é agir corretamente, ser leal. Ser íntegro é você observar tanto as leis humanas, porque precisamos dar a César o que é de César, mas também precisamos dar a Deus o que é de Deus. Mas é óbvio que as leis humanas que contradizem as leis de Deus, eu nunca, jamais irei me submeter, ainda que eu corro o risco de ser preso, condenado, ainda, porque a lei de Deus está acima de qualquer lei humana. Ser íntegro é ser honesto. Ser íntegro é ter este coração transformado. É isso que Deus está procurando nesta noite, porque Ele quer revelar a glória dEle para você. Então, o primeiro atributo, ser íntegro, o que vive com integridade e o que pratica a justiça. Ser justo. Então, segundo atributo, porque Deus, Ele faz a diferença do justo para com o ímpio. E qual é a diferença destes? O ímpio, ele faz pouco caso da palavra, da lei de Deus, dos preceitos do Senhor. Tem ímpio dentro da igreja? Tem ímpio fora da igreja? Tem. E é o que mais temos. Porque quando você ouve a palavra e não a pratica, você está no caminho do ímpio. E diz a palavra: não se detenha no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus é muito clara: o caminho do ímpio não é o caminho do justo, porque o caminho do justo, meu irmão, é o caminho que agrada ao coração do Pai. O justo é o que observa a lei e a pratica. Quem está entendendo essa palavra, por favor, dê glória. O justo é este que ama a mensagem, que ama a palavra, que ama conhecer as Escrituras. Porque Deus falou para Josué: Josué, tem de bom ânimo, ser forte, ser corajoso, mas medita dia e noite na minha palavra.
faça conforme tudo que está escrito no livro desta lei. Não deixa sair da tua boca outras palavras a não ser as minhas palavras, porque assim serás bem sucedido, porque assim prosperarás em tudo. Deus estava ensinando a Josué o caminho da justiça. Tem gente que acha que justiça, ser justo, é pegar o pecador e estrucidar. Não, ser justo é observar as leis e é desejar ser um cristão verdadeiro, genuíno. Quem quer ser justo? A justiça atrai as bênçãos do Senhor. Que está escrito na Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando conhecemos a verdade e praticamos a verdade, então há uma libertação. E esta libertação acontece de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Porque a primeira área que Deus quer tratar na vida do homem não são as áreas externas, são as áreas internas. Porque se não tratar as áreas internas, você pode ter tudo, mas você vai perder tudo, porque o teu interior não está tratado. Justiça é um dos atributos. Eu posso ser justo e não ser íntegro? Não. Vai somando integridade, justiça, e de coração ele fala a verdade. O coração, a sede das emoções, o coração, a alma do homem, a sede dos pensamentos, das intenções, precisa ser puro, limpo, regenerado. Porque Deus olha, o coração não olha. Então este coração precisa ser puro. Se há alguma sujeira, se esse coração não for verdadeiro, se esse coração não for íntegro, não for justo, Deus não vai mostrar aquilo que eu quero ver. Deus não vai revelar a mim aquilo que eu quero que seja revelado a mim. Eu vou conhecer fragmentos. Eu vou fragmentar as bênçãos de Deus e vou conhecer apenas porções, ou melhor, migalhas. Mas Deus não tem apenas migalhas para você. Por isso o teu coração precisa ser puro, o teu coração precisa ser verdadeiro. Tem muita gente que por interesse ele fala a verdade, porque convém para ele falar a verdade naquela hora, porque ele joga com o homem, ele joga no meio dos negócios, ele joga no meio ministerial, ele joga no meio dos amigos. Então ele barganha com a verdade. Mas quando é necessário ele mente, quando ele é necessário ele faz uso da mentira. Então eu não posso dizer que ele é um coração puro porque ele falou uma verdade. Qual foi a intenção por qual ele falou aquela verdade? A verdade tem que estar instalada no teu coração em todo o tempo. Levanta a tua mão e diga glória a Deus, como que se aceitando esta palavra. A verdade tem que fazer parte da sua vida, da sua história, da sua caminhada. Então, um coração verdadeiro, um coração fiel. Porque tem muita gente que quer ser fiel a Deus no momento da luta, da peleja, porque ele sabe, se eu for fiel, Deus vai me dar vitória. Mas depois é outros 500, depois é outra história. Meu irmão, decida hoje, por favor, ser íntegro, justo e ter um coração verdadeiro, um sentimento verdadeiro, um sentimento puro.
Quem pode aplaudir aqui o Senhor? Aleluia, aleluia. Olha aqui, tem mais. Talvez vai doer agora. O que não difama com a sua... Qual que é o nome disso? Língua. O que não difama com a sua língua. Não basta só ser íntegro, não basta só ser justo, não basta só ter um coração puro. Tem muita gente que precisa converter a língua. Tiago fala que a língua é um dos menores órgãos do corpo humano, mas capaz de incendiar uma floresta. Ele compara a língua ao leme de um grande navio. E se você não souber dominar a sua língua, ela te condena. Eu sempre digo, o crente, ele morre pela boca. Isto é, ele morre pela língua. Ele perde as bênçãos de Deus pela língua. Aquele que não difama, aquele que não empresta a sua língua para Satanás. Porque todas as vezes que você faz uma crítica, todas as vezes que você quer tecer um comentário acerca de alguém, na sua visão, na sua concepção, tome cuidado, porque você pode estar difamando, falando mal, e para consertar o que a língua fez, meu irmão, às vezes é impossível, demora-se anos. Na quinta-feira eu fiquei mais experiente. Eu peguei a minha família. Agora, não é porque agora tem e-mail, MSN, mensaginha, meu irmão. O Senhor entende isso por língua, viu? Não é porque você não falou, mas escreveu é língua. E nós fui levar Beth, fui levar minha família. A gente foi comer uma sobremesa num restaurante muito pequenininho. E quando a gente chegou lá, a Cláudia Raia estava lá. E aí o pessoal, nossa, Cláudia Raia, né? Eu falei, ninguém vai tirar foto, não vai lá, eu morro de vergonha disso, não faz eu passar esse papelão. E aí estavam lá, e ela com o moço do lado, e já começou a fofoca. É porque ela está sem o celular, e né, está solteirona, não sei o quê. E outro, mas será que o menino é gay? Será que não é? Será que será? E sabe aquele, gente do céu. E o menino também faz novela. Eu não conheço, eu não assisto novela. E aí eles saíram, e lá fora deram aquele beijão. Aí a Jéssica lá no Twitter mandou: gente, eu acabei de ver aqui a Cláudia Raia beijando fulano, não sei o que. Daqui a pouco, meu irmão, ela começa a receber um monte de mensagem. Mas quem manda foto não vai tirar foto de nada. Para. Ela chega no trabalho dela: nossa, Jéssica, eu vi no Twitter, foi você que estava lá, não sei o que. Olha só o que a língua pode fazer e o que ela pode causar. Ela pode destruir uma pessoa, ela pode levantar uma pessoa. A minha Bíblia diz, está aí na tua Bíblia, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou você é canal de bênção, ou você é canal de maldição. Cutuca o seu irmão e fala assim: você é canal de bênção ou canal de maldição? E se ele falar que ele é canal de bênção, fala para ele profetizar sobre a tua vida. Fala para ele assim: segura aqui na minha mão, então ora por mim, me abençoa nessa noite. Se você é canal de bênção, meu irmão, eu quero ser canal de bênção todos os dias da sua vida. Converta a sua língua, meu irmão. As duas áreas mais difíceis de se converterem: a língua
e o bolso. Não é verdade? Quando alguém converte a língua, meu irmão, glória a Deus. Quando alguém converte o bolso, glória a Deus. Se o irmão é dizimista, ele está convertendo o bolso dele. Se ele põe a mão na boca, quer falar, quer criticar, quer zombar, cuidado. Então não basta apenas ser íntegro, praticar a justiça, ter um coração puro, verdadeiro. Ele não pode difamar, não pode falar, não pode criticar, não pode zombar. E aqui também diz que não faz mal ao próximo. Eu sempre ensino os meus filhos: o que você não quer para você, não queira para o próximo. São princípios, Jesus ensinou isso. Queira o bem, queira o bem do seu próximo, queira ver o seu próximo prosperando, queira ver o seu próximo desfrutando das bênçãos de Deus, queira ver o seu próximo cheio do Espírito Santo de Deus, queira ver o seu próximo melhor do que você. Isso é uma lição nada fácil, porque lutamos contra a inveja. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes nós não estamos preparados para ver o próximo ser abençoado e ter mais do que a gente. Mas se eu quero a presença, se eu quero habitar no tabernáculo, se eu quero morar no santo monte do Senhor, se eu quero ser a mim revelada a glória de Deus, eu preciso ter gozo, prazer na bênção do meu irmão. Pratique isso agora. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: eu quero que Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus vai revelar a glória dele aqui neste lugar. Já tem crente se consertando, já tem gente abrindo o coração, pedindo: Pai, me transforma, me ajuda, Senhor. Continuando, o que a seus olhos tem por desprezível, réprobo, esse é aquele que rejeita o mal e andar com o mal, porque de forma alguma a luz se mistura com as trevas. A palavra chama isso de jugo desigual. Por isso que o moço crente tem que procurar uma moça crente tem que procurar um moço crente. Aqueles que vieram desta forma, às vezes a mulher se converteu, mas o marido ainda não. A mulher sabe a dor, o sacrifício que é crer no Senhor, mas ter um marido incrédulo. Ela desejar a presença de Deus, mas entrar na sua casa e ver o povo defamando, ver o povo zombando das coisas do Senhor, e às vezes até o seu esposo a proíbe de falar, a proíbe de expressar a sua fé, de ouvir o seu louvor, de orar. É julgo desigual. O que essa mulher tem que fazer? Ora, jejua, toma posse da palavra. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Toma posse desta palavra. Mas aqui está dizendo que o que a seus olhos tem por desprezível, o que não anda no caminho do Senhor. Eu não tenho prazer nenhum com o mundo não é para mim. As coisas do mundo não é para mim. A relação
de namorados do mundo não é para a minha relação. A forma que os outros empresariam, administram seus negócios, não é a forma que Deus quer que eu cuide e que eu administre os negócios que Ele tem colocado para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque os nossos olhos precisam ser puros, limpos, porque eles são a candeia do corpo. E se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se porém os meus olhos forem maus, haverá trevas sobre o meu corpo. E se eu compactuar, porque às vezes tem muita gente que faz vistas grossas e caminha com o ímpio, caminha com o mundano, lado a lado, faz vistas grossas acerca daquilo que ele fala, vive, crê, faz. Meu irmão, cuidado, porque você pode estar traindo toda sorte de impureza, de sujeira para você também, porque isso é compactuar. O mundo não é para você. Então tenha por desprezível aos teus olhos, tenha por desprezível as coisas que desagradam a Deus. Alguém quer a presença do Senhor aqui? Alguém quer que a glória de Deus se revele a você? Então, meu irmão, comece a prestar atenção nestas coisas. Não cabe aqui, num domingo abençoado, num culto cheio da glória do Senhor, irmão, chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é pôr para assistir Pânico, pôr para assistir esses programas. Meu Deus do céu, tenha por desprezível as coisas do mundo, não são para você. Continuando, mas Ele honra aos que temem ao Senhor. Isto é, Ele tem por desprezível, você não quer saber de Deus. Eu lancei a palavra, mas chega um momento que você é como se estivesse lançando pérolas a porcos. Então é o momento de se afastar. Não quer, não quer. Eu vou orar de longe, porque se quiser eu estou aqui, mas não é para andar comigo, mas é para eu honrar os que temem ao Senhor. É para eu andar com os que temem ao Senhor. Quem teme ao Senhor ora, meu irmão. Quem teme ao Senhor jejua, meu irmão. Quem teme ao Senhor tem prazer na palavra ou não tem? Quem teme ao Senhor não busca santidade. Quem teme ao Senhor, meu irmão, não está sempre à busca do poder de mais de Deus. Então eu honro, quero estar, quero andar com esse tipo de gente. Às vezes você não encontra essas pessoas na igreja, mas eu espero que esta palavra ela prospere dentro do teu coração, para que essa pessoa, meu irmão, que está do teu lado, possa ser honrada por você, porque teme a Deus. Levante a sua mão e abra a sua boca, glorificando o nome do Senhor. Continuando, e o que jura com dano próprio e não se retrata. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não, não. Eu preciso jurar por Deus. Eu preciso, a minha mãe pode morrer agora. Se fosse assim, meu irmão, tinha muita mãe que não estaria mais aqui. Não é verdade? Palavra de crente, meu irmão, é uma só. Ele não precisa jurar, ele não precisa colocar ninguém em risco, nem a sua vida, nem a vida do próximo. Você pode cair um raio na minha cabeça quando eu estou falando a verdade. É isso, meu irmão. Eu já tive cada reunião que a pessoa falou isso, dá vontade de ver o raio caindo na cabeça, que a gente sabe que é mentira. Mas quem é crente de verdade, ele é dono de uma palavra só. A palavra da verdade está na boca dele. Se ele falou, meu irmão, eu vou fazer isso, ele faz, porque ele não faz voto de tolo. Se não dá para ele, meu irmão, eu não vou prometer.
Eu não vou prometer, assim que der. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Que bom, querido, que você está entendendo. E continuando, que não empresta o seu dinheiro com usura. Isto é, o que não é avarento, aquele que não é cobiçoso, o que pensa só em enriquecer-se, em ter, em multiplicar o seu comércio. Não importa, o que importa é eu ganhar, o que importa é eu ter, o que importa é eu crescer. Isso não acontece apenas no âmbito dos negócios, isso também acontece no âmbito espiritual. Na área espiritual existe o avarento espiritual, o que quer tudo para ele. Então ele critica o outro, ele puxa o tapete do outro, ele olha, o que importa é que eu esteja lá. A avareza não vem de Deus. Deus tem riquezas, Deus tem honras para você, Ele tem. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as outras e demais coisas vos serão acrescentadas. O que não empresta o seu dinheiro com usura, qualquer dia Deus vai preparar para nós termos uma reunião aqui específica, fechada, com homens, com mulheres que tratam de negócios, para a gente cacetar eles, para virar empresário crente, para virar empresário de Deus, para ter a bênção do Senhor. Ainda que o vizinho prospere mais, mas o que adianta você ter muito e ir para o inferno? É melhor ter pouco e ir para o céu, meu irmão. É melhor ter pouco e ter a aprovação de Deus. Deus me livre de ser recusado nos céus. Deus me livre de entrar lá e ser bloqueado. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço, o teu nome não mais está aqui. Não deixe a avareza tomar conta do teu coração. Ganhe o que é justo. Ganhe o que é justo. Não prejudique os seus empregados, não prejudique os seus funcionários, não prejudique os seus colegas, não prejudique, para você ter mais. É de fé em fé, meu irmão. Deus vai te prosperar. Faz assim com a tua mão, por favor, e receba essa bênção do trono de Deus. Receba essa multiplicação do trono de Deus. Receba do trono de Deus. Último atributo, que não aceita suborno contra o inocente. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que tem muita gente que se vende por pouco. Tem muita gente que troca a unção de Deus por pouca coisa. Está lá como Esaú, morto de fome. E chegou o irmão esperto, Jacó, e aí fiz um belo de um guisado, me dá desse guisado. Ele pôs um preço na bênção da primogenitura, e o preço foi um prato de lentilha. Eu vou pedir para você, meu irmão, não negocie a sua unção. Não abra mão da tua unção, nem por um minuto de prazer. Não abra mão da presença do Senhor, meu irmão, por uma final. Não abra a mão da presença de Deus por um último capítulo de novela. Não abra, meu irmão, mão da presença do Senhor por nada. Faz da presença do Senhor a coisa mais importante na tua vida. Faz a presença do Senhor ser o alvo principal, e não aceite ofertas. Não se venda, não se renda, não se prostre, porque tem promessa. Tem promessa de Deus. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Pode vir vento, pode vir tempestade,
Pode vir chuva de palavras contrárias, mas ele permanece intacto, porque ele está cheio da presença do Senhor, e a glória de Deus se revelou a ele. Ele não se curvou, manteve o coração, teve a oportunidade de criticar, mas fechou a boca, teve a oportunidade de se vender, mas não se vendeu, teve oportunidades de fazer o que o diabo queria e não fez, agradou o Senhor. Por isso que na hora da luta, da prova, da perseguição, ele permanecerá. Pode aplaudir o Senhor. Abra aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 33 do profeta Isaías, a partir do verso 14, você vai ver como as palavras de Davi inspirou o profeta. Olha aqui, Isaías 33, verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Eles estavam preocupados com o inferno. E aí o profeta Isaías, ele continua no verso 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor, porque Deus tem alturas para você. O que são alturas? Você vai andar por cima da tempestade. Quem observa, quem atenta a palavra do Senhor, Deus o põe a andar nas alturas. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Deus tem um refúgio para ti, a fortaleza de Deus. Meu irmão, é feita com rochas. Olha aqui, o seu pão lhe será dado. Deus prospera ou não prospera? Deus sustenta ou não sustenta? Deus prospera, Deus sustenta, e as águas serão certas. O justo, Deus o exalta no meio dos ímpios. O justo, o íntegro, o que não difama, o que não empresta com usura, o que possui o coração limpo, o que da boca procede águas que curam, o que não aceita suborno, o que fecha os olhos para o mal, para o homicida. Deus tem para ele prosperidade, Deus tem para ele água, ele não passa sede, não passa fome. Deus irá te sustentar e suprir as suas necessidades. Meu irmão, quem anda assim não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás dele. Quem procede desta forma, ele mal pede e Deus surpreende ele. Deus dá além, porque Deus traz o melhor. Deus olha o coração e vê, então Deus seleciona. Você crê, meu irmão, que Deus tem bênçãos seletas para você? Meu irmão, talvez você só conheceu um pouquinho de Deus, mas a partir de hoje você vai conhecer muito do Senhor. Só quero ler este último versículo: os teus
meus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Diga assim: os meus olhos verão o Rei na sua formosura. Mais uma vez, os meus olhos verão o Rei na sua formosura. Aplauda o Senhor, querido, porque esse é o desejo dos sedentos, dos apaixonados, dos adoradores: enxergar, ver o Senhor e a sua glória. Alamás, seremás. A palavra do Senhor diz assim, que a intimidade de Deus são para os que o temem. As intimidades, os segredos, são para aqueles que temem o Senhor. A estes, diz a palavra, o Senhor irá compartilhar da sua aliança. Quando Deus falou com o povo dele: olha, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo passares, esse fogo não irá arder em ti. Deus estava lembrando este povo da aliança. Deus te lembrará da aliança, porque nesta prova, nesta cova, Deus vai dar a vitória para você. Só quem crê faz um barulho. Aplauda o Senhor mais uma vez. Exalte o Senhor. Próxima vez que você ouvir: quem, Senhor, habitará o seu tabernáculo? Meu irmão, se levante e diga: eu. Quem, Senhor, morará no seu santo monte? Eu, Senhor. Dá um pulo dessa cadeira, meu irmão. Se encha da glória, da presença, da unção, da virtude, da alegria. Deus está nesse lugar. Você é de Deus. Vai em paz para a tua casa. Guarda o teu coração. Põe paz na tua alma, porque Deus tem livramento certo para você. Se você quer agradar a Deus, meu irmão, chega na tua casa, leia novamente, guarde esse texto no teu coração, porque Deus pôs essa condição. Mas nós teremos pela fé esses atributos dentro do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar este povo. Eu quero pedir, Senhor, a porção dobrada do teu Espírito. Eu quero pedir a cura aos enfermos, a libertação aos cativos. E onde tiver, Senhor, um demônio oculto, escondido, que sai agora. Onde tiver, Senhor, uma família sendo oprimida, que seja agora liberta, em nome de Jesus. Onde há um foco de enfermidade, onde há um tumor, um caroço, que desapareça neste momento. Onde há uma coluna danificada, prejudicada por algum acidente, onde há um cansaço nas juntas, onde há um reumatismo, eu te ordeno agora, saia. Onde há diabetes, onde há problemas com pressão alta, eu repreendo agora no nome de Jesus e ordeno: normalize pressão, em nome de Jesus, Pai. Onde a tristeza insistiu em entrar, que haja agora uma abundância de alegria, uma abundância de alegria, uma abundância de alegria. Receba em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa. Que o amor de Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre repouse sobre a sua vida. E só quem crê diz, e só quem vai habitar no tabernáculo do Senhor diz: amém. Dá um abraço no teu irmão, vai na paz do Senhor. Deus te abençoe e te guarde.